Você já orou tantas vezes que perdeu a conta e ainda ficou sem resposta? Já sentiu o silêncio de Deus como um vazio que aperta o peito? Aquelas noites em que o travesseiro parece conhecer todas as suas perguntas e nenhuma resposta retorna? Já caminhou por uma estrada que some na névoa, sem saber se cada passo é em direção a um porto seguro ou a um precipício, e ouviu apenas uma voz distante, quase como um eco que não alcança os ouvidos? Talvez você conheça as horas sem sono, o relógio que insiste em marcar os minutos num quarto onde a fé e a ansiedade se cruzam. Talvez lembre do gosto metálico do medo ao respirar fundo, esperando um sinal que nunca chega. Sei o peso dessa espera. Sei o quanto dói insistir numa porta que parece fechada e bater até sentir as mãos cansadas. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio, esse afastamento aparente, pode ser um convite? E se por trás do silêncio houver uma preparação delicada, como sementes que germinam sob a terra sem alarde, como uma calma no mar que antecede uma corrente que nos levará mais além? E se este silêncio for o prelúdio de uma resposta que você ainda não sabe reconhecer? Trocar a angústia por uma expectativa séria e esperançosa muda tudo. Muda a maneira de orar, de esperar, de agradecer. Hoje quero te conduzir a um segredo. Não um segredo místico para poucos, mas uma verdade profunda que muitos de nós esquecemos por medo, cansaço ou descrença. Vou revelar 5 sinais claros de que sua oração já foi ouvida por Deus. Pense neles como mapas antigos, marcas riscadas na areia que apontam para um tesouro. Não é tanto decifrar mistérios, como aprender a ler o rastro que Deus deixa quando está trabalhando por nós. Esses sinais não são rótulos vazios, são pistas sensoriais e espirituais que, quando reconhecidas, mudam a forma como agradecemos, como caminhamos, como decidimos. Imagine um mapa antigo, com bordas gastas e traços que só o coração atento enxerga. Cada sinal é como um desenho nesse mapa. Primeiro, o sopro de uma paz que entra sem explicação. Depois, portas que se abrem de maneira inesperada. Pequenas coincidências que, somadas, configuram um caminho. A confirmação através da palavra, de um sonho ou de um irmão. E, finalmente, uma transformação interna que lhe dá coragem para agir. Elas chegam numa progressão, do mais íntimo ao mais visível, do sussurro que tranquiliza à coragem que impulsiona. Eu não falo isso de forma distante. Falo como alguém que já esteve em vigílias em que o tempo parecia não passar, como alguém que já sentiu o corpo pedir descanso e a alma pedir resposta. Eu sei o que é esperar e sentir-se cansado de bater na porta. Eu sei o risco de confundir silêncio com ausência. Por isso te falo com mãos estendidas e coração aberto. Você não está sozinho. Minha intenção aqui é caminhar ao seu lado, olhar as marcas na areia juntos e apontar onde Deus pode estar trabalhando em sua vida, sem julgamentos, apenas compaixão e clareza pastoral. Neste vídeo, você verá claramente os 5 sinais: paz interior, portas se abrindo, coincidências providenciais, confirmação da palavra e transformação interna. Para cada sinal, eu vou explicar o que ele é, trazer exemplos reais e bíblicos que iluminam sua compreensão, interpretar o que isso significa espiritualmente e dar passos práticos para que você saiba como agradecer e como agir. Haverá ferramentas espirituais, exercícios simples de oração e discernimento e exemplos bíblicos concretos para que você não precise imaginar sozinho onde Deus pode estar falando. E aqui, já de início, quero te fazer um convite de fé que também nos ajuda a construir uma comunidade de apoio. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e diga de qual cidade você está nos assistindo. Esse pequeno gesto é um mapa de conexão. É uma forma pública de declarar que mesmo na espera, você confia. Não se preocupe com o que escrever depois. Esse é apenas um primeiro passo para nos aproximarmos.
Agora, antes de irmos mais fundo, convido você a abrir o coração. Respire fundo comigo. Inspire contando até 4, segure por 2, solte devagar e permita que a mente se aquiete. Permaneça comigo com a mente e o coração abertos. Vamos começar olhando para o primeiro sinal, o mais íntimo, o mais silencioso, a paz que confirma. Você se vê ajoelhado à beira da cama, as mãos trêmulas apoiadas no lençol frio. Na mesa, cartas abertas, contas empilhadas, o telefone que não parou de vibrar e aquele peso no espírito que nem o travesseiro consegue acolher. Há um nó na garganta, como se as palavras de dentro não quisessem mais subir. O coração bate acelerado e, ao mesmo tempo, parece preocupado em não fazer barulho para não acordar um silêncio que dói. Lá fora, a noite espessa parece guardar respostas que você não alcança. E cada minuto sem notícia vira um grito mudo que ninguém escuta. É nessa cena cotidiana, tão próxima da sua casa e tão íntima da sua alma, que muitas pessoas encontram o que chamam de silêncio de Deus. Mas e se esse silêncio não for vazio? Imagine um navegador no mar. Às vezes, o capitão permanece quieto no convés enquanto a tripulação sussurra, achando que nada acontece. Entretanto, ele observa correntes, lê estrelas, sente um vento que antes passou despercebido e, em silêncio, está conduzindo o barco por um caminho seguro que somente ele vê. Do mesmo modo, há momentos em que o Senhor parece calar a voz para que você aprenda a ouvir de outra maneira. O silêncio não é ausência, mas uma corrente invisível guiando o barco. Um trabalho que acontece abaixo da superfície enquanto sua vida ainda se movimenta nas ondas. A Bíblia nos lembra desse convite à quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Não é um chamado à passividade resignada, mas a uma postura de confiança que reconhece a presença de Deus, mesmo quando as circunstâncias tentam gritar mais alto. Essa aquietação, quando verdadeira, é muitas vezes o primeiro sinal de que sua oração foi ouvida. A paz que surge, às vezes suave como um sopro, às vezes firme como uma rocha no peito, pode ser o eco da presença divina confirmando: estou contigo. Não confunda a sensação com obra de Deus, porém, permita que essa serenidade seja uma pista valiosa no caminho do discernimento. Ao longo deste vídeo, vamos seguir um fio condutor claro. Os sinais se desdobram do interior para o exterior, do sussurro ao portão que se abre. Começamos no coração, na paz que confirma, e progredimos para esportes visíveis. Portas que se abrem, coincidências que se alinham, palavras que se confirmam e, finalmente, a transformação interior que nos dá coragem para agir. Pense nisso como um mapa. Os primeiros traços são internos, sutis. Conforme você anda, os sinais tornam-se evidentes nas circunstâncias. Esse percurso não é linear para todos. Deus é criativo, mas há uma ordem que nos ajuda a discernir. Para que você saia daqui não apenas com ideias, eu prometo algo prático e concreto. Para cada sinal que eu apresentar, você terá A. Uma descrição clara do que ele parece no cotidiano. B. Um exemplo bíblico ou histórico que o contextualiza no corpo de fé. C. Uma interpretação espiritual que revela o que Deus pode estar comunicando. E D. Uma aplicação prática de como você pode responder hoje, sem medo e sem pressa. Nada será apenas teoria. Quero que você sinta, reconheça e saiba como agir quando esses sinais aparecerem na sua vida. Se ao ouvir isso, alguma dúvida já se acende dentro de você, e se for só imaginação? Será que não estou me enganando? Eu te compreendo totalmente. Dúvidas são companheiras legítimas da fé. Minha função aqui é ser um guia compassivo, não um juiz severo. Vamos aprender juntos a distinguir entre desejo e direção, entre sentimento e confirmação. A sensibilidade ao espírito se afina com prática e discernimento.
Somos chamados a testar, checar e pedir confirmação quando necessário. Se você se preocupa em não confundir um anseio com um chamado divino, fique tranquilo. Cada lição virá com critérios de avaliação para ajudar você a discernir com segurança. Agora, respire comigo. Inspire devagar, contando até 4. Expire, soltando o peso que você carrega, novamente contando até 4. Permita que essa respiração seja um pequeno gesto de entrega. Não é resolver tudo, mas é abrir uma porta no seu ser para que Deus possa soprar. Entregue o resto deste vídeo a Ele. Deixa que cada palavra seja palpável e que o Espírito Santo fale ao teu íntimo. Preste atenção. A primeira lição vem agora. Lição 1. A paz que confirma. Observe cada detalhe. Talvez Deus fale ao seu coração de maneira diferente da fala aos outros, mas os sinais são dados para todos os que buscam com sinceridade. O primeiro sinal é sutil e íntimo, uma paz inexplicável que não depende do silêncio das circunstâncias, mas que se instala no centro do seu ser como um refúgio inabalável. Essa paz não é apenas a ausência de problemas, é um descanso profundo no espírito que permanece mesmo quando as ondas continuam a bater no casco do seu barco. É a certeza serena de que, embora você não veja ainda a solução, a presença de Deus está ali, envolvendo, acalentando e sustentando. Lembre-se da cena no Evangelho. Jesus e os discípulos atravessando o mar, quando uma tempestade furiosa os surpreende. Enquanto o vento rugia e a barca se enchia de água, Jesus dormia. Ao acordar, ele falou, e a tempestade silenciou. Marcos 4, 35, 41. Não foi apenas o controle sobre as circunstâncias. Foi a paz que impôs calma ao medo. Essa mesma paz é mencionada por Paulo em Filipenses 4, 6, 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente. Quando a sua oração encontra eco no céu, algo do caráter de Cristo começa a repousar sobre você. Uma calma que não pode ser totalmente explicada pela lógica humana. Espiritualmente, essa paz funciona como um selo. É a confirmação inicial de que Deus ouviu sua súplica. Pense numa calma no convés antes de o navio entrar em um porto seguro. A água pode ainda estar fria, o cais distante, mas a sensação de estar sendo conduzido com segurança faz com que você respire fundo e confie. A paz não resolve o problema imediatamente, mas prepara o seu coração para receber a providência que vem a seguir. A paz é o primeiro sim. Na vida cotidiana, você a reconhecerá em sinais concretos. Talvez tenha sido uma noite de sono mais restaurador do que o esperado, quando antes a ansiedade roubava as horas. Talvez ao acordar, descubra clareza de pensamento onde havia confusão. Decisões pequenas que antes paralisavam você, agora fluem com menos peso. Talvez a obsessão pelo problema diminua. Em vez de ficar repetindo cenários pessimistas, você consegue trabalhar, conversar com amigos e cumprir seus compromissos sem que o coração esteja em pedaços. Uma mãe que, diante de um medo esmagador, encontra coragem para descansar e confiar. Alguém esperando um diagnóstico que, mesmo sem resposta, tem forças para seguir o dia. Esses são retratos da paz que confirma. Se você sente essa paz, não a ignore. Não ignore a paz. Confie na calma que Deus dá. A paz é o primeiro sim. Agradeça. Esse é o movimento natural. Um obrigado que abre espaço para novos passos. E caminhe, mesmo sem ver todo o caminho. A paz não anula a necessidade de ação. Ela aponta o ritmo da ação. Passos firmes, não desesperados. Aqui vão sinais práticos para você checar se o que sente é essa paz de Deus, e não apenas um alívio momentâneo. Primeiro, a paz persiste apesar das circunstâncias externas. Ela não desaparece apenas porque o problema ainda existe. Segundo, essa paz encoraja, não paralisa. Ela instiga a fé e pequenas ações obedientes.
Terceiro, a paz gera amor, paciência e boa vontade para com os outros. Não traz isolamento ou apatia egoísta. Se o que você sente promove vida e fruto, provavelmente é do Espírito. Para cultivar e confirmar essa paz, trago ferramentas práticas que você pode usar já hoje. Primeiro, exercícios de respiração simples. Sente-se com a coluna ereta. Inspire contando até 4. Segure por 4 e expire em 4. Repita 5 vezes enquanto diz silenciosamente: Senhor, dá-me tua paz. A respiração desacelera o corpo e abre espaço para o espírito. Segundo, use um versículo âncora. Por exemplo, leia lentamente Filipenses 4, 6, 7, sublinhe palavras que saltam aos olhos e repita-as quando a ansiedade bater. Terceiro, journaling. Pegue um caderno e registre momentos de calma durante a semana. Data, situação, o que aconteceu antes e depois. Com o tempo, você verá um padrão que confirma a presença de Deus. Há, porém, uma advertência amorosa. Não confunda paz com apatia. A paz genuína traz coragem para obedecer. A apatia isola e paralisa. Uma pessoa em depressão pode sentir um anestesiamento que parece calma, mas carece de fruto e esperança. A paz de Deus produz fé ativa. Ela impulsiona pequenos passos de amor e obediência. Se o sentimento que você tem o leva a negligenciar responsabilidades, evitar comunhão ou abandonar a fé, busque ajuda pastoral e avaliação espiritual. Não aceite atalhos que pareçam sinais sem o fruto correspondente. Quando estiver em dúvida, faça uma checagem prática. Essa sensação traz clareza ou confusão? Ela me move para a oração e para ações alinhadas à palavra ou me empurra para o isolamento? Produz fruto para Deus e para o próximo? Se as respostas apontarem para clareza, ação e fruto, agradeça e avance. Por fim, um convite simples. No próximo momento de quietude, feche os olhos, respire e peça a Deus que confirme sua paz com um sinal prático. Talvez uma palavra que venha à mente, um alívio físico no peito ou uma porta que você sentirá que pode abrir. Registre tudo. A paz, muitas vezes, é o primeiro murmúrio do divino antes do grande mover. Não ignore a paz. Confie na calma que Deus dá. A paz é o primeiro sim. E depois de sentir essa paz, muitas vezes vem a ação de Deus no mundo. Portas começam a se abrir. Vamos descobrir como os caminhos se abrem quando o Senhor responde. Existem momentos em que a resposta de Deus deixa de ser apenas sentimento interno e começa a se manifestar no mundo ao seu redor. Chamamos isso de portas que se abrem, oportunidades inesperadas, recursos que surgem no tempo certo, pessoas que aparecem com a palavra, um caminho que de repente se mostra possível. Não é mágica. É a providência de Deus encontrando meios práticos para realizar aquilo que Ele já colocou no seu coração. Imagine um marinheiro perdido em neblina que de repente encontra um canal antes fechado. A água muda, o vento acalma e um corredor de chegada se revela. Assim acontece quando o Senhor abre portas. Na Bíblia vemos isso com clareza. Em Atos 16, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Aquilo não foi apenas um sentimento, foi a indicação de uma porta missionária que se abriu e eles atravessaram para levar o Evangelho. Paulo mesmo dirá mais tarde: uma porta grande e eficaz se me abriu. Nem sempre é uma única chance monumental. Às vezes é uma oportunidade prática, uma brecha onde antes havia muro. Pense também em Esther. Sua entrada no palácio, aparentemente por acaso, foi um caminho providencial para a salvação de seu povo. Esses exemplos nos lembram que Deus age tanto no coração quanto nas circunstâncias, preparando contextos para que o sim do céu encontre forma na terra. Como distinguir uma porta verdadeira de uma mera oportunidade mundana ou de um impulso emocional? Primeiro, observe o padrão. Portas que vêm como resposta costumam alinhar-se com a paz que você já recebeu. Não geram pânico,
mesmo que exijam coragem. Segundo, costumam vir acompanhadas de provisão ou de confirmação através de outros sinais. Um contato que confirma a necessidade, um recurso que aparece, pessoas que se alinham. Terceiro, a porta frequentemente testa sua fé com simplicidade. Ela pede um passo de confiança, não uma renúncia imprudente. Na vida cotidiana, isso se manifesta de formas concretas. Talvez você receba uma proposta de emprego que nunca imaginou, mas que encaixa com dons que Deus colocou em você. Ou um amigo entra em cena no momento certo com um contato que abre caminho para o projeto que você vinha orando. Ou aquele documento perdido reaparece exatamente quando é preciso. São detalhes práticos. Transporte que aparece, verba liberada, alguém que recomenda, que tornam claro que algo maior está operando. Conto rapidamente o testemunho de uma irmã. Chamada a mudar de cidade após muita oração, ela hesitou, mas foi. Ao chegar, encontrou uma igreja que a acolheu, trabalho já encaminhado e vizinhos que se tornaram família. Não foi sorte. Foi uma porta aberta em resposta a uma oração persistente. Mas abrir uma porta não significa entrar correndo sem prudência. Deus nos convida a avançar com gratidão e sabedoria. Quando você percebe uma oportunidade, comece agradecendo imediatamente. Gratidão alinha seu coração ao autor da porta. Em seguida, peça confirmação. Ore pedindo clareza e tempo para ouvir. Observe se a paz interior permanece e compare a chance com os princípios da Escritura. Busque conselho de pessoas maduras na fé. O discernimento comunitário protege contra orgulho e precipitação. Teste o fruto. A porta traz oportunidade de crescer em santidade, serviço e amor, ou apenas ganho egoísta. Se a resposta favorece o reino, avance com passos organizados. Atualize seu currículo, planeje finanças, converse com quem será afetado. Algumas dicas práticas para ler portas com sabedoria. Peça 2 sinais de confirmação, paz interior, mais uma circunstância que corrobore. Registre as coincidências e providências num diário de oração. Isso ajuda a ver o padrão. Consulte pelo menos uma pessoa de confiança que conheça sua vida espiritual e suas convicções. Faça um plano prático antes de agir. Quais são os riscos? Como mitigá-los? Quais passos concretos posso dar esta semana? Não confunda pressa com urgência divina. Há portas que exigem prontidão e outras que pedem paciência. Frases para guardar. Quando a porta abre, agradeça imediatamente e caminhe com fé, mas com discernimento. A ação de abrir uma porta é uma convocação dupla. Agradecer por aquilo que Deus providenciou e uma chamada à sabedoria para ocupar bem o espaço. Deus costuma preparar não apenas o caminho, mas também recursos para que você ande nele. Não como quem se precipita, mas como quem foi equipado. Há também um aspecto formativo nessa abertura. Portas providenciais exigem resposta. Às vezes, a oportunidade é o instrumento que testará e moldará sua fé. Abraçadas com humildade e obediência, essas ocasiões produzem frutos duradouros. Recuse a tentação de interpretar cada oportunidade como sinal. Nem toda porta é de Deus. Mas não minimize quando o Espírito aponta claramente um caminho. A gratidão imediata, seguida de oração, conselho e preparação prática, é a postura que honra a abertura divina. E lembre-se, abrir uma porta é frequentemente o começo, não o fim. Uma porta pode levar a corredores, outras portas e decisões que demandarão contínuo discernimento. Observe as confirmações seguintes. Mantenha-se ancorado na palavra e no fruto que vem produzindo. Às vezes, não é só uma porta, é o início de um movimento providencial que vai se revelar por meio de sincronicidades e confirmações. Vamos então olhar com atenção para como Deus costuma trabalhar por meio das coincidências providenciais que compõem esse caminho. Há momentos em que Deus não se faz ouvir em grandes sinais,
mas em uma série de pequenos sussurros que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Chamamos isso de sincronicidade, uma sequência de eventos aparentemente aleatórios que, quando vistos em conjunto, revelam um propósito. Não é apenas sorte, é uma orquestração discreta do Senhor, onde pessoas, palavras, encontros e até números convergem para abrir nossos olhos para algo maior. Imagine um maestro que, em silêncio, afina cada instrumento até que a melodia inteira se faça. Assim, Deus age, afinando circunstâncias até o propósito ressoar. A Bíblia nos dá exemplos pungentes dessa ação sutil. Pense em Ruth. Ela vai ao campo por provisão e, por uma coincidência que já cheira a providência, acaba colhendo no local do lavrador Boaz, o homem que se tornaria seu guardião e, finalmente, seu marido. Cada detalhe, a hora do trabalho, o campo escolhido, a bondade de Boaz, parece pequeno quando isolado, mas juntos conduzem ao cumprimento de um plano de restauração e descendência que culminará na linhagem de Davi e, por fim, em Jesus. Ou pense em José, vendido por seus irmãos, lançado em um poço, levado ao Egito, injustamente preso e, no entremeio de sonhos e interpretações, elevado ao palácio. O que parecia azar contínuo, em retrospectiva, forma uma correia de eventos que o posicionou para salvar uma nação. Essas narrativas nos lembram que Deus trabalha muitas vezes por um fio tênue de coincidências providenciais. No dia a dia, as sincronicidades aparecem como pequenos sinais. Você encontra no ônibus alguém que traz a informação que precisava. Abre um livro e lê um versículo que responde exatamente à sua angústia. Recebe uma ligação de quem você nem lembrava. E essa conversa traz clareza. Às vezes o telefone toca exatamente quando você se sente mais só. Às vezes um encontro casual revela a conexão que faltava. Esses momentos têm textura, o ar parece mais leve, você sente um nó de confiança no peito e as peças começam a desenhar um caminho. Não ignore as coincidências que trazem paz. Não as descarte como mero acaso quando por dentro algo foi tocado. Como discernir quando essas coincidências são realmente providenciais e não apenas fruto do acaso ou do nosso desejo de ver sinais em tudo? Há práticas simples que ajudam. Primeiro, mantenha um diário de coincidências. Anote data, hora, o que aconteceu, o que você sentiu. Com o tempo, padrões surgem. Segundo, peça discernimento ao Senhor em oração. Se isto é de ti, confirma, Senhor. Se não, aponta outro caminho. O terceiro, busque confirmação na palavra e na comunidade. A Escritura é nossa medida final e irmãos maduros em fé podem ajudar a testar o que parece sinal. Para ajudar nesse discernimento, responda com sinceridade a 3 perguntas sempre que notar uma sequência de sinais. 1. Isso promove paz no meu coração ou aumenta ansiedade e confusão? 2. Está alinhado com os princípios claros da Escritura e com o caráter de Deus? 3. Produz fruto prático e visível quando eu obedeço? Amor, justiça, crescimento, reconciliação? Se a resposta para essas 3 perguntas for sim, é provável que você esteja diante de uma sincronicidade providencial. Se alguma resposta for não, recue, ore e peça clareza. Confie, observe, confirme. Devemos também advertir com amor contra 2 armadilhas: a superstição e o excesso de interpretação. A superstição transforma sinais em mágica. A fé verdadeira honra o Deus que age, mas não procura controlá-lo por meio de fórmulas ou números. Evite transformar todo evento em oráculo pessoal. Sensibilidade ao espírito não é o mesmo que interpretar coincidências como garantia infalível de sucesso. Busque sabedoria, não atalhos espirituais. Diga não à tentação de agir precipitadamente apenas porque notou sinais. E sim à ousadia que nasce quando paz, palavra e fruto convergem. Permita-me sugerir um exercício prático para esta semana.
Toda vez que você perceber um encontro ou um detalhe que pareça significativo, registre-o. No final de cada dia, leia suas anotações e ore pedindo discernimento. Após 3 dias, procure por repetições, nomes, mensagens, temas que voltam como eco. Compartilhe essas anotações com um irmão ou líder espiritual e pergunte: o que você vê aqui? Às vezes, precisamos do olhar de outra ovelha para entender o padrão que o pastor está traçando. Lembre-se, sincronicidade é como faróis ao longo de uma estrada desconhecida. Nem sempre são o destino, mas muitas vezes indicam a direção. Não ignore as coincidências que trazem paz. Quando elas aparecem, agradeça. Quando elas apontam para a ação, obedeça com prudência. Quando não está seguro, busque confirmação. Confie, observe, confirme. Sincronicidade, muitas vezes, é o prelúdio de uma confirmação mais clara, que pode vir através da palavra, de um sonho ou de uma porta que se abre. E quando isso acontece, caminharemos com mais convicção rumo ao que Deus quer realizar. Há momentos em que Deus fala de maneira tão clara que parece quase impossível ignorar. Uma passagem da Bíblia que salta das páginas como se tivesse seu nome escrito ali. Um sonho que desperta seu coração com imagens que continuam a se repetir. Ou uma palavra dita por alguém madura na fé que entra como uma chave numa fechadura. Esse é o sinal da palavra confirmada. Não apenas uma sugestão emocional, mas uma confirmação que envolve palavra, visão, texto ou profecia, alinhando-se com a verdade de Deus. O que chamamos aqui de palavra confirmada é quando Deus usa meios diversos para repetir a mesma direção. Pense nisso como um farol com várias luzes. Uma luz pode já indicar a costa, mas quando 2 ou 3 luzes se juntam apontando na mesma direção, a confiança aumenta e o navegador sabe que pode aproximar-se do porto. Na Bíblia vemos exemplos claros disso. Gideão, inseguro, pede a Deus 2 vezes o sinal do velo, Juízes 6. E Deus responde com paciência e clareza, confirmando a chamada e a promessa. O jovem Samuel ouviu a voz do Senhor repetindo até que ele reconheceu. 1 Samuel 3. E Pedro, que recebeu uma visão extraordinária que abriu-lhe o entendimento sobre a missão aos gentios, teve sua intuição confirmada por circunstâncias que o levaram até a casa de Cornélio. Atos 10. Esses episódios nos mostram que Deus respeita a nossa necessidade de confirmação e, por amor, a concede de modos que possamos compreender. Como interpretar isso espiritualmente? Quando a mesma direção é reforçada por uma passagem das Escrituras que ilumina sua situação, por um sonho que usa símbolos que você não conhecia, mas que se alinham com a oração, e por pessoas ao seu redor que ecoam a mesma palavra com humildade, estamos diante de uma confirmação que costuma vir da parte de Deus. Não se trata de provar ao Senhor. Trata-se de receber dele a segurança para avançar com obediência. É a triangulação divina. Palavra plais paz, plais fruto. Na vida cotidiana, esse sinal pode aparecer de formas simples e poderosas. Você abre a Bíblia sem intenção e lê um versículo que descreve exatamente o que seu coração vinha orando, como se aquele texto fosse uma resposta direta. Um sonho recorrente traz uma imagem, uma porta, um rio, um caminho, que dias depois aparece nas conversas de alguém ou em uma oportunidade concreta. Um líder espiritual, com fruto em sua vida e comportamento humilde, fala uma palavra de confirmação que não pressiona e nem manipula, apenas aponta a direção com clareza. Essas não são meras coincidências quando trazem paz e propósito. Mas como discernir se a palavra vem realmente de Deus? Primeiro, cheque a Escritura. Toda palavra que vem do Senhor estará em harmonia com a palavra de Deus. Se a direção contraria princípios bíblicos, devemos recuar. Segundo, observe a paz interior.
A verdadeira confirmação produz uma paz que confirma a convicção, não um tumulto que empurra para a ansiedade. Terceiro, examine o caráter do mensageiro. A pessoa que traz a palavra demonstra fruto do Espírito: amor, humildade, paciência, ou está buscando glória própria? Quarto, veja o fruto prático. A direção produz amor, edificação e, ao final, traz vida, e não divisões e confusão. Ferramentas práticas podem ajudar você a caminhar com sabedoria. Uma oração de confirmação simples. Peça a Deus por sinais claros por 2 dias, não como um jogo de sorte, mas como um pedido humilde por clareza. E observe se ele confirma com paz e circunstâncias coerentes. Consulte uma liderança espiritual confiável. Mostrar o que você recebeu e pedir opinião de pessoas maduras ajuda a filtrar inclinações pessoais. Teste por passos pequenos. Em vez de uma decisão radical movida pela excitação, obedeça num primeiro passo simples e veja como Deus confirma com portas, paz e fruto. Registre tudo num diário espiritual: sonhos, palavras recebidas, passagens lidas. Ao reler, você vai notar padrões e confirmações que talvez hoje pareçam tênues. É importante ser claro aqui: fé não é sinônimo de precipitação. Há um perigo real em agir apenas pela emoção de uma experiência, sem testes nem comunidade. Por isso, repito, palavra confirmada pede ação com fé, mas fé sempre acompanhada de confirmação e sabedoria. Evite a espiritualidade do faça tudo agora, que ignora a Escritura e o conselho de irmãos maduros. Ao mesmo tempo, não transforme discernimento em paralisia. Há momentos em que o Senhor pede que você dê um passo confiante, e a confirmação pode ser justamente a paz que o anima. Há também o cuidado pastoral com falsas profecias. Nem toda palavra emotiva é do Senhor. Quando alguém fala profecia, observe a motivação, a coerência com a Bíblia e a humildade diante de uma eventual correção. Procure confirmação comunitária. Deus frequentemente confirma sua vontade em meio ao corpo de Cristo. Assim, a comunidade atua como filtro e testemunha. Lembre-se, quando a visão, o sonho e a palavra escrita convergem, eles não pedem que você fuja da prudência. Pedem que você haja com coragem e responsabilidade. Confie, mas confirme com a Escritura. Acolha a palavra com gratidão e busque conselhos que edifiquem. Se você sente agora o eco de uma direção, registre, peça confirmação, converse com alguém de fé e, se a paz e o fruto vierem, avance. Ao passo que a palavra confirmada lhe dá segurança para agir, ela também prepara o terreno para algo ainda mais íntimo. A transformação que Deus começa a operar no seu coração. Depois que a direção é confirmada e você permite que ela gere obediência, vem a mudança interior que nos leva ao próximo sinal, uma coragem nova e uma liberdade que antes não existia. Vamos seguir adiante e ver como essa mudança se manifesta na prática. Quando uma oração é ouvida, a primeira voz que muda é a sua por dentro. A transformação interior não é apenas um entusiasmo passageiro, é um novo gosto, uma inclinação do coração que alinha desejos, pensamentos e vontades com aquilo que Deus já começou a fazer. Pense num oleiro que trabalha o barro. Primeiro ele amacia, depois modela, e por fim o fogo confirma a obra. Assim é a obra de Deus em nós, lenta, misteriosa, mas concreta. Definimos aqui a transformação interior como a alteração perceptível nos desejos, nas prioridades e na coragem para obedecer. O fruto que aparece no caráter, não só em palavras, mas em atitudes. A Bíblia está cheia de exemplos desse mover transformador. Saulo de Tarso, perseguindo cristãos, tornou-se Paulo, apóstolo ousado, não por estratégia humana, mas porque algo radical aconteceu dentro dele. Um encontro com o ressuscitado, que refez sua visão, seus valores e seu destino. Pedro, que antes negava e temia,
após Pentecostes, se levanta para pregar com ousadia, curar e enfrentar a autoridade com a fé, que já não se curva ao medo. Zacarias e João mostram-nos o fruto de reafirmações e confirmações divinas. Também Zacaqueu, que ao receber Jesus em sua casa, não apenas sentiu alegria, mas tomou decisões práticas. Restituir, repartir, mudar de vida. Esses personagens não apenas experimentaram emoções, foram transformados a ponto de agir de modo diferente diante de pessoas, perdas e oportunidades. Espiritualmente, essa transformação é um selo. Quando Deus ouve uma oração, Ele começa a mudar o centro de gravidade da sua alma. Pequenas coisas deixam de atrair tanto. A voz da ansiedade perde volume. O desejo de controle dá lugar à confiança. Os prazeres que prendiam passam a parecer vazios diante de um chamado maior. Surge uma coragem que não é bravata, mas fruto de paz. Coragem para pedir perdão, para sair de uma vida confortável e seguir um chamado, para dizer sim quando antes você só sabia dizer não por medo. A mudança interior gera escolhas. A fé deixa de ser um sentimento e passa a ser uma sequência de passos concretos. No dia a dia, como isso se manifesta? Observe sinais práticos. Você para de gostar de manchetes que alimentam o medo e começa a buscar notícias que gerem compaixão e ação. Um hábito que dominava suas horas agora perde força. A primeira reação diante do conflito não é defesa, mas busca de reconciliação. Talvez você durma melhor, não porque o problema acabou, mas porque há menos ruminação no coração. Talvez sua lista de prioridades mude e o tempo com Deus volte a ser não só necessidade, mas prazer. Alguém que antes guardava mágoas se surpreende ao perdoar. Outro, que adiava decisões por insegurança, resolve dar o primeiro passo de obediência, vender um bem, mudar de cidade, aceitar um chamado ministerial ou simplesmente pedir desculpas. Esses gestos são o teste prático da graça que atua. Se você reconhece sinais assim, responda em gratidão e ação. Não deixe a transformação ficar só dentro da cabeça. A obediência concreta é a língua que confirma o novo que Deus plantou. Por isso proponho um exercício simples e poderoso. Escreva agora uma lista com 3 ações de obediência que você pode realizar esta semana. Seja específico. Exemplos: ligar para alguém com quem você está em conflito e marcar um encontro. Oferecer-se para servir em um ministério local por um mês. Doar uma quantia sacrificial para apoiar uma necessidade. Orar e depois compartilhar seu testemunho com uma pessoa próxima. Essas ações não precisam ser grandes para ser significativas. Muitas vezes, o menor passo tomado com fé é o sinal mais claro de uma transformação verdadeira. Reitere-se isto sempre. Não ignore a mudança interior. Quando o coração muda, a vida começa a seguir. Confie na coragem que vem de Deus. Ela não é um ímpeto imprudente, mas um fogo que aquece e dá luz para andar. A transformação é um sim prático, um sim que você professa com a boca e comprova com os pés. Se o Espírito deu coragem, responda com gratidão e movimente-se. Ao mesmo tempo, a sabedoria pastoral no caminho. A transformação pode ser gradual. Não se desanime se ontem você recaiu numa velha reação. O processo de santificação tem altos e baixos. Celebre os pequenos progressos, uma oração respondida que lhe trouxe paz, um esforço para perdoar, um pedido de ajuda feito ao invés de se isolar. Persista nas disciplinas espirituais que sustentam a mudança, leitura da palavra, comunhão, oração e confissão, e busque apoio de uma comunidade madura que confirme e alimente sua jornada. Por fim, use essas perguntas práticas para discernir se a mudança que você sente é fruto do mover de Deus. 1. Essa mudança me traz paz em vez de confusão? 2.
Ela alinha meus desejos com a palavra de Deus e não com impulsos momentâneos? 3. Produz fruto, reconciliação, serviço, justiça, amor. Se a resposta for sim, é hora de agir. Não ignore a mudança interior. Confie na coragem que vem de Deus. A transformação é um sim prático. Se você já percebeu esse mover em você, escolha hoje 3 pequenos atos de obediência e faça-os com alegria. Ao fazer isso, você estará respondendo à oração de forma visível e preparando o caminho para que as portas que Deus abriu se mantenham abertas e frutifiquem. Agora, com o coração mais atento e as mãos prontas para agir, vamos seguir para a conclusão, onde juntaremos todos os sinais e aprenderemos a caminhar em gratidão. Antes de encerrarmos, vamos trazer tudo para junto com carinho e clareza. Hoje caminhamos do mais íntimo ao mais visível. 5 sinais que costumam confirmar que a sua oração foi ouvida. Lembre-se comigo, com ternura. 1. Paz inexplicável que acalma a alma, mesmo no meio da tempestade. Aquela serenidade que não vem da explicação racional, mas do sentir que Deus está presente. 2. Portas que se abrem, oportunidades, convites e provisões que aparecem onde antes havia muro, portas que permitem caminhar e servir de forma concreta. 3. Sincronicidades e coincidências providenciais que parecem costurar um caminho, encontros e mensagens que se encaixam como peças que alguém soube colocar no tempo certo. 4. Palavra confirmada, seja por texto, sonho, visão ou pela fala de alguém maduro na fé. Uma mesma palavra que ecoa em diferentes vozes como selo de certeza. 5. Transformação interior. Aquela mudança de desejo, coragem e prioridade que nasce por dentro e nos impulsiona a agir. Esses sinais não chegam todos de uma vez. Muitas vezes vêm em uma ordem que o Senhor escolhe, mas juntos eles desenham um mapa do Senhor trabalhando em sua vida, do sussurro mais íntimo até a obra visível no mundo. Quero elogiar você por estar aqui, por não ter desistido. Há uma coragem sutil em quem permanece esperando no Senhor. Você faz parte de uma minoria valiosa, daqueles que buscam profundamente, que preferem a escuta à pressa, que se recusam a substituir fé por ansiedade. Eu te vejo. Eu aplaudo a sua persistência. Mesmo nos dias de dúvida, você não deixou de bater a porta. Esse agir já é fruto da graça operando em você. É como regar uma semente na sombra, confiando que a luz vai brotar. Entender esses sinais transforma a postura do coração. Aquilo que antes era inquietação pode tornar-se gratidão. O hábito de duvidar pode ser trocado por um caminhar confiante. A tendência a tentar forçar respostas dá lugar a passos inspirados pela paz e pela sabedoria. Imagine a diferença. Acordar e, em vez de reciclar a ansiedade, reconhecer um respiro de paz e dizer: obrigado, Senhor, por estar comigo. Ou ver uma porta se abrir e, em vez de correr cegamente, orar por discernimento, verificar os sinais e entrar com gratidão e prudência. Esse é o tipo de mudança que muda destinos. Não porque tudo fica fácil, mas porque agora você anda acompanhado, atento e obediente, como alguém que atravessa uma ponte segura, passo a passo. Agora, quero te convidar a um compromisso prático e espiritual. Se ao ouvir estas palavras, seu coração respondeu com um sim interior, escreva nos comentários a frase: eu seguirei pela estrada que Deus escolher, e diga de qual cidade você está nos assistindo. Esse pequeno gesto é ao mesmo tempo simbólico e concreto. Você declara publicamente o desejo de confiar e cria uma rede de testemunho que inspira outros. Se preferir, coloque outra declaração sincera, mas deixe sua cidade. A comunidade que se forma aqui se fortalece quando sabe de onde vem cada abraço de fé. Essas palavras públicas, além de simples, têm poder. Porque quando nomeamos nosso compromisso, tornamo-nos mais responsáveis diante de Deus e do próximo.
Se ainda não faz parte deste canal, inscreva-se agora. Faça parte desta comunidade que ora, que aprende e que caminha junta. Cada inscrição é uma família que se amplia. Cada curtida e cada comentário ajudam a levar esperança a quem precisa ouvir que Deus ouve e age. Então, antes de seguir, pressione o botão de gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de esperar e marque uma pessoa que precisa ouvir hoje que respostas podem vir de formas inesperadas. Um pequeno gesto seu pode ser a porta que alguém precisa ver aberta para recomeçar. Fique comigo mais alguns minutos agora. Quero te conduzir por um pequeno momento de silêncio e gratidão, simples e eficaz. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos se puder e faça comigo. Respire profundamente 3 vezes. Inspire contando até 4, segure por 2, solte contando até 6. Sinta o corpo acalmar, o ritmo do coração encontrar uma cadência mais serena. Imagine que a respiração desenha um espaço de encontro entre você e Deus. Agradeça silenciosamente por um momento em que sentiu paz, por uma porta que se abriu, por uma coincidência que fez sentido. Se não lembrar de nenhum agora, agradeça pela esperança de que Deus está trabalhando. A gratidão também é ato de fé. Peça a Deus clareza e coragem para reconhecer e agir sobre os sinais. Diga com simplicidade: Senhor, confirma o que vem de ti. Dá-me paz para discernir e ousadia para obedecer. Termine entregando aquilo que ainda pesa. Guardo isto nas tuas mãos. Guia-me e dá-me passos de fé esta semana. Permaneça nesse silêncio por 20 segundos. Pausa guiada. Respire mais uma vez e entregue. Quando abrir os olhos, permita que a calma permaneça com você como um selo na pele, uma marca de paz que acompanha cada decisão. E agora, vamos falar de ação concreta. O que fazer quando este vídeo terminar? Aqui estão passos práticos que você pode começar já hoje. 1. Anote um sinal que você já percebeu nos últimos tempos, por menor que pareça. Escrever da forma e realidade ao que Deus já tem mostrado. Coloque data, circunstância e como você sentiu a paz ou a confirmação. Um registro simples pode revelar um padrão quando olhado com tempo. 2. Faça uma oração pedindo clareza sobre esse sinal e escreva 3 ações simples que você pode tomar nesta semana em resposta. Exemplo: telefonar para alguém, marcar uma conversa com um líder espiritual, começar um pequeno projeto de obediência. Ação gera movimento e revela compromisso. 3. Busque confirmação em comunidade. Compartilhe com um irmão maduro ou um líder confiável. A confirmação coletiva é um instrumento que Deus usa para proteger e direcionar. Ouvir outros olhos e ouvidos traz perspectiva. 4. Se houve uma porta que se abriu, teste os frutos com prudência. Vá em frente com fé, mas verifique coerência com sua vocação, com a palavra e com o fruto que vem produzindo. Gratidão sem pressa é santidade prática. Avance, porém, com avaliação. 5. Mantenha um diário de sincronicidades. Por algumas semanas, anote coincidências que tenham impacto espiritual. Use as 3 perguntas que vimos. Isto traz paz. Isto se alinha com a palavra? Produz fruto? Com o tempo, você verá como Deus tece um fio condutor em sua história. No canal, vamos aprofundar cada um desses pontos em episódios futuros. Como discernir sonhos, como receber e testar profecias com sabedoria, testemunhos de portas que se abriram e estudos bíblicos mais longos sobre a paz que excede todo o entendimento. Ative as notificações para não perder os próximos lançamentos. Se você quiser, comente também sobre qual tema você gostaria que aprofundássemos primeiro. Sonhos, confirmação profética, testemunhos de transformação? Sua participação orienta nosso caminho.
Antes de nos despedirmos, quero compartilhar uma bênção sobre a sua vida. Imagine o amanhecer, a luz que primeiro toca a água e faz surgir cor do mundo. Que essa mesma luz toque seu coração. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Que portas se abram como manhãs claras depois da madrugada. Que você encontre, mesmo nas estradas nebulosas, a coragem para dar o próximo passo quando Deus pedir. Que a voz suave do Espírito seja mais forte que os gritos das suas dúvidas e que a gratidão se torne o idioma do seu dia a dia. Se você sentiu algo novo florescer ao longo deste vídeo, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez essa seja a sinalização que Deus está usando para alcançar outro coração. E, novamente, escreva nos comentários a sua declaração de compromisso. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Diga também a cidade onde você nos assiste. Quero ler, ver quem são os irmãos e irmãs que se unem a esta caminhada de fé. Obrigado por me permitir caminhar ao seu lado por alguns minutos. Foi um privilégio partilhar estas reflexões com você. Continue atento aos sinais, mas caminhe com piedade, procure sabedoria, confirme com a Escritura, peça conselho e avance com coragem. A fé que age é a fé que transforma. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.